ambiente natural e ambiente modificado. Observe essas paisagens de ambientes naturais e essas paisagens de ambientes modificados pelo homem. Ambiente natural, ambiente modificado. A paisagem natural é aquela onde não há interferência humana, composta de rios, florestas, montanhas, vales, campos, lagos e mares. Atualmente, existem pouquíssimas paisagens naturais, apenas em lugares bem difíceis de acesso, como geleiras ou desertos. A paisagem pode ser modificada por duas formas, basicamente, duas forças. A força da natureza, quando a própria natureza modifica sua paisagem. E pode ser modificada também pela força do homem. Isso leva pouco tempo, como, por exemplo, a construção de uma cidade onde antes havia uma floresta. Esse ambiente foi modificado pelo homem, pois aqui antes era uma floresta, e o homem modificou e transformou em vias de transporte. O ambiente natural é aquele que não sofre alterações. Por sua vez, o ambiente modificado é construído por diferentes mudanças realizadas pelo homem. Portanto, o ambiente natural é considerado aquele em que não tem modificações pelo homem. O ambiente modificado também pode ser considerado um espaço geográfico. Conforme o homem foi evoluindo, foi se adaptando cada vez mais ao ambiente em que vivia, sempre de acordo com as necessidades que foram aparecendo. Pelo fato de precisar de água dos rios para sobreviver, ele passou a morar perto deles. Assim, se tornou possível trabalhar com a agricultura por meio de plantações de alimentos. Foi a partir dessas concentrações em torno dos recursos necessários à sobrevivência que as cidades foram sendo formadas. As aglomerações de homens foram melhorando através da construção de locais de entretenimentos, escolas, mercados, igrejas, entre outros. Para que as cidades como conhecemos hoje pudessem ser criadas, foi necessário que o homem modificasse o ambiente natural. Com isso, a natureza foi sendo destruída para dar espaço aos centros urbanos. As construções foram dando origem a regiões diferentes, países, estados e cidades, e quanto mais essas divisões se tornavam claras, mais a natureza ia sendo devastada. A paisagem natural foi constantemente destruída, e mesmo que parte dos homens buscasse preservá-la, isso se tornou cada vez mais difícil. Podemos observar nessa primeira imagem um ambiente natural. As outras imagens já estão modificadas pelo homem. O ambiente natural é aquele que tem um ciclo de vida que acontece de forma natural, ou seja, que acontecimentos resultantes do controle da natureza. Nesse ambiente estão água, solo, flora, fauna, entre outros elementos. O ser humano é uma espécie que vive em ambiente social da mesma forma que as outras espécies, como matilha de lobos ou cardumes de peixe. Entretanto, é a única que não vive num ambiente natural, já que construiu para si um ambiente modificado. O ambiente modificado é basicamente aquele que resulta das modificações que o homem faz no meio natural. As cidades e suas construções de prédios e casas constituem ambientes modificados. Para que essas modificações possam ser feitas, é necessário muitas vezes destruir o ambiente natural. Mesmo que haja uma maior consciência da necessidade de preservar o meio ambiente por parte do homem, todos os dias novas construções e modificações precisam ser feitas. A população mundial
apenas cresce e todas essas pessoas demandam espaço para construir suas casas, estabelecendo suas famílias, além de ser necessário aumentar a produção de bens materiais. Nessa primeira imagem, nós observamos um ambiente natural e na segunda, um ambiente modificado, pois nela já foi construída uma ponte. Agora que nós já estudamos bastante sobre ambiente natural e modificado, vamos responder essa atividade? Como é o ambiente que você mora? É um ambiente natural ou um ambiente modificado pelo ser humano? Perto da sua casa existe rio, lago ou mar? A sua casa é confortável e arejada? Qual é o lugar da sua casa que você mais gosta? Por quê? Observe os ambientes das imagens. Imagem 1 e imagem 2. Qual dessas imagens pode ser um ambiente natural? Por quê? Escreva o nome de algumas construções humanas, isto é, feitas pelos seres humanos, que você notou na imagem 2. Então, vamos resolver essa atividade, copiar no caderno as respostas, tirar uma foto e postar aqui na plataforma. Tudo bem? Então, boa atividade para todos.